Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, meninas. Amém. Que coisa linda, né? Que tá a visão daqui de cima, né? Deus seja louvado por essa noite tão preciosa, cheia do Espírito Santo. Quero glorificar a Jesus pela oportunidade que Ele me concede de poder retornar a essa casa. Muito obrigada, missionária Suelen, seu esposo, pastor Josafá. Ele está por aí, eu andei vendo. Transmita minha gratidão, tá? Mais uma vez, toda a direção dessa casa, as nossas irmãs que são coordenadoras aqui da congregação e as que representam outras também. Deus seja louvado pela vida de cada uma de vocês. Que coisa maravilhosa estar aqui. Eu ficaria a noite toda aqui te ouvindo. Você não quer voltar, não? Ficaria. Meu esposo falou assim, ela é sapecada. Eu falei, ela é sapecada. Glória a Deus. Deus te abençoe, tá? Um prazer conhecê-la. Que o Espírito Santo continue te usando dessa forma tão poderosa. Amém? Não só ela, mas todas vocês que têm responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Que Deus te use com graça, com força, com sabedoria, com intrepidez, com inteligência, com conhecimento, com unção. Amém? Deus abençoe a todas. Antes de fazermos leitura do texto, deixa eu só apresentar o irmão mais bonito da igreja. Você está ganhando fácil, tem poucos hoje, né? Você tá, mas mesmo se tivesse lotado, você ganhava, né? Glória a Deus. Meu esposo, pastor Carlos, como já foi dito, somos pastores da Assembleia de Deus, Ministério Amar, lá no Rio de Janeiro. Não pensa que é Copacabana não, irmã. É lá na Baixada Fluminense. Queimados, lá no Cantão. Né? Que falou do Rio de Janeiro, o povo pensa logo Leblon, Copacabana, Ipanema, né? Mas não, esquece isso. É lá na poeira, é lá no mato, é lá no cantinho. Mas o fogo pega lá, tá? Fogo pega. Glória a Deus. E é uma alegria para nós estarmos aqui com vocês, tá bom? Muriaé é uma cidade que tem me abraçado. E eu glorifico a Jesus por isso, né? Aí hoje eu fui tomar café quando eu cheguei, antes de ir para o hotel ali, eu fui tomar café na única padaria que a gente conhece, que é lá no centro, em frente à C&A. É a única que a gente conhece. Aí eu fui tomar café, encontrei um montão de irmã lá da Metodista. A senhora está com a gente, a senhora que vai pregar para os homens. Eu falei, nada disso. Eu estou na Assembleia de Deus. Glória a Deus. É uma cidade que tem me abraçado e eu glorifico a Jesus por isso. Daqui uns dias estou aqui novamente. E eu amo vocês, tá? Vocês são muito acolhedores. Que o Espírito Santo conserve. Mas tem um montão aqui que não é daqui, né? Hã? Itaperuna. Cadê a galera de Itaperuna? Glória a Deus. Eu nunca estive em Itaperuna, mas eu tenho um carinho muito grande, porque o meu pai, que já dorme no Senhor, presbítero Gelson, nasceu lá. Então, ele sempre contou muita história de Itaperuna. Então, eu tenho um carinho muito grande pela cidade de vocês. Amém? E deixa eu parar de falar, porque tem uma mensagem a ser entregue, né? Tem uma continuação a ser falada. Tudo que eu vou pregar, você já pregou. Tá? Aí eu costumo dizer que quando Deus fala por 2 vezes a mesma coisa é porque Ele tem pressa. E isso não é achismo meu não, é Bíblia. Tá? Quando José estava diante de Faraó, ele falou isso. Meu senhor, por 2 vezes Deus te revelou a mesma coisa. Quando Deus revela por 2 coisas é porque já é estabelecido, decretado e Ele tem pressa. Então, não vou temer em falar nada que o Senhor mandou, porque você já veio rasgando o caminho primeiro. Aí agora facilitou para mim, amém? Antes de lermos o texto, dá uma olhada para essa menina de olho verde que está aí do teu lado. Vocês são terríveis, né? Era só para olhar, vocês já estão marcando a cantina. Vocês são uma bênção. Quem olhou diz amém. Com muita autoridade de Deus, você vai virar para ela e vai falar assim, o céu hoje te dá uma nova oportunidade. Abra por gentileza a tua Bíblia no livro de Ruth.
Glória a Deus. Quando não me dão horário, eu acho que eu posso ir até meia-noite. Aí fala daí, você vai quebrar a conferência, ano que vem ninguém vai vir, né? Glória a Deus. Eu estou agoniada um pouco aqui, porque no caminho vindo para cá eu senti minha mão inchada um pouquinho. Eu tirei minha aliança e coloquei lá no perto da marcha no carro, né? E eu estou aqui sem aliança, dá um incômodo. Isso pode não ser incômodo para alguém, mas para mim, mas eu sou casada, tá, irmãs? A prova está ali. Quem localizou o livro de Ruth diz amém. Amém. Capítulo de número 1, versículo também de número 1, nos diz assim. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Grita forte. Houve fome na terra. Houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nas terras de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Amém? Amém. Podeis tomar teu assento. Muito obrigada. Eu confesso que eu vim para cá hoje com um projeto no meu coração, de um outro texto. Mas quando eu cheguei aqui, o Ministério de Louvor ainda estava adorando ao Senhor, e o Espírito Santo mudou tudo no meu coração. Mudou tudo que eu tinha projetado. E eu entendi, por isso que vale a pena, tá? É importante demais nós chegarmos cedo no culto, para nós entendermos o que o Senhor vem tratando. Eu tenho esse hábito, tenho esse costume. Mesmo em dias cansativos de estar ministrando quase que todo dia, eu tenho esse hábito de chegar cedo para entender o que o Senhor está falando em todo o decorrer do culto. E quando a senhora veio ministrando, só confirmando que o Espírito Santo veio tratando em meu coração, eu entendi que de verdade era a direção dele para essa noite. O livro de Ruth é um livro curto, com poucos capítulos. Você consegue fazer uma leitura rápida dele, dá tempo até de ler hoje ainda antes de você ir dormir. A Bíblia nos apresenta nesse livro, ainda no capítulo 1, a Bíblia nos apresenta uma família composta por 4 pessoas. Essa família composta por 4, a Bíblia cita o nome deles. Elimeleque era o sacerdote dessa casa, Noemi, famosa entre nós, era sua esposa, e a Bíblia diz para nós que eles possuíam 2 filhos. Quantos filhos? 2 meninos, um chamado Malom e o outro chamado Quilion. A Bíblia diz também para nós, cita para nós, a localidade onde essa família residia, que era em Belém de Judá. E a Bíblia também nos dá detalhes dizendo que nesse tempo, nesse período, a terra atravessava uma escassez. A terra passa por um momento desesperador, um momento difícil. Só para você assimilar com maior clareza, algumas aqui vão trazer a memória, vai facilitar a compreensão. É aquele momento que quando você vai lá no mercado, como é que é o nome do mercado famoso aqui de Muriaé? BH? É quando você vai lá no BH e você não consegue pegar carrinho, só cestinha. E a cestinha não fica cheia. Quem já viveu isso? Quem já viveu? É quando você vai lá na C&A de Muriaé e você só fica no namoro da vitrine, porque nem condição para entrar e perguntar o preço tu tem. Quem já passou por isso? Todo mundo? É esse momento difícil que a terra está atravessando. E eu gosto muito dos detalhes que a palavra apresenta, e a Bíblia diz para nós que a terra passava por uma escassez. Só que tem uma família, e eu já citei o nome deles, residentes lá em Belém, lá moradores lá de Belém de Judá, que quando eles percebem que em Belém também chegou um momento difícil, pastor, missionário,
essa família ela tenta ser mais esperta do que Deus. E coisa terrível é quando você tenta ser mais esperto que Deus. E o que eles fazem? Eles tomam uma decisão no meio da crise. Vamos dar um tempo de Belém. A situação apertou em Belém, mas a gente só vai enfrentar isso aqui se a gente quiser. E a gente não quer, né, Noemi? O Elimeleque, eu penso. E a Noemi concorda com ele. E em acordo, eles se ausentam de Belém. Aí talvez você pergunta assim, e qual o problema de se ausentar de um lugar quando ele está em crise? O problema aqui não é nem esse. O problema aqui é para onde vai. O problema não é sair. O problema é para onde está indo. Porque em Belém, até tem crise, porque Belém também passa por crise. Mas em Belém tem reunião da juventude para o Malom e para o Quilion frequentarem. Em Belém tem a oração do círculo de oração, que é o que vocês acabaram de cantar. Até tem vontade de desistir, mas quando vem aqui o fogo pega. Em Belém, Belém também passa por prova, mas em Belém tem presença de Deus. Irmãs, em Belém, quantas vezes eu já entrei em Belém com meu coração quebrantado? Você também já entrou em Belém? Quantas vezes já entramos em Belém, né, pensando até em desistir, mas quando tu senta aí vem alguém em Belém, Deus está fazendo, Deus manifestou. Aí vem a missionária, todo dia eu estou vendo milagre. Aí você vai embora como? Opa, peraí, em Belém Deus ainda está manifestando. Não manifestou hoje ainda em mim, mas está manifestando. Isso aqui quer provar para mim que a qualquer momento está chegando a minha vez. Né? Quantas vezes vivemos isso em Belém? Só que tem uma família em Belém que não está com disposição para enfrentar isso aqui. E no meio da crise eles tomam uma decisão: nós vamos embora. E o Elimeleque, o sacerdote daquela casa, junto com a Noemi, que era sua esposa, a Bíblia diz que eles reúnem tudo, junta tudo, pega os meninos. Eu imagino que colocaram o portão, o caminhão lá na porta. Levaram a mudança toda, foram embora e abriram mão de Belém. Só que o problema é que não estavam só abrindo mão de Belém. Estavam abrindo mão da presença de Deus. Foram peregrinar agora em Moabe. Aí tem umas coisas aqui que o Espírito Santo me permitiu enxergar. E eu estudo a palavra com muita calma, pastor. Eu não tenho pressa de ler a Bíblia, não. E eu gosto muito de meditar nos detalhes, porque os detalhes são preciosíssimos. E eu parei para observar em alguns detalhes aqui. Eu falei, Senhor, a Bíblia está dizendo que era terra que passou por uma escassez, não foi só Belém. O que será que eles ouviram acerca de Moabe para abrirem mão de Belém por Moabe? Porque para abrirem mão de Belém é porque alguma coisa favorável acerca de Moabe ouviram. Amém ou não amém? Amém. Quando eu parei para meditar nisso aqui, o Espírito Santo ministrou dessa forma na minha alma. Tá vendo, Marta? Aprende. No meio da crise, das crises, cuidado com os pratos que te são oferecidos. Porque tem prato que não é bênção, é laço. Ofereceram alguma coisa e o meu pai, que eu citei aqui, um grande homem de Deus que já dorme no Senhor, ele tinha o hábito de dizer assim, olha, ninguém troca 6 por meia dúzia. E é verdade. Se abriram mão de Belém, é porque em Moabe alguma coisa grandiosa foi oferecido. Fizeram o quê? Juntaram a mudança, colocaram o caminhão na porta da casa e foram embora para Moabe, sem olhar para trás. Aí quando eu li isso aqui, só esse primeiro versículo que você leu comigo, eu parei, eu falei, Espírito Santo, não dá para continuar a leitura não, porque tem segredo aqui, eu quero entender. E sabe o que eu falei para o Senhor? Eu falei, Senhor, permita que os meus olhos enxerguem, para que a minha casa não caia no mesmo erro. Você não tem que pedir para o Senhor abrir o teu entendimento para você enxergar segredos na palavra, você pregar não. É para você não falhar ali.
Eu falei, Senhor, me permita enxergar o problema dessa família. Qual foi o erro deles, para que a minha casa não erre no mesmo lugar. E eu comecei a orar e meditar na palavra e lendo com muita calma aqui. Porque, irmãos, eu estou vendo uma família, residentes de Belém, ouvindo testemunhos em Belém. Tem história com Deus em Belém. De repente, no meio da crise, no meio do vento, abrindo mão de tudo e indo embora. Tem alguma coisa errada aqui. A gente não pode achar que isso é normal. Quando eu parei para meditar, e eu paro e eu fico naquele mesmo versículo como fiquei aqui, por alguns instantes e tempos, às vezes até horas, conversando com o Espírito Santo, sabe o que eu ouvi de Deus quando eu perguntei isso aqui? Eu falei, Senhor, qual foi o erro dessa casa? E o Espírito Santo soprou no meu coração dessa maneira. O problema é que de fato eles nunca foram de Belém. Nunca tiveram raízes em Belém. Aí qualquer vento que passa arranca fácil. Tu não tem raiz? Não tem nada te firmando? Eles nunca foram de Belém. Eu falei, Senhor, não dá para largar isso para a igreja sem base. Eu preciso de base. Não dá para largar o que eu penso, o que eu acho, sem base da palavra. Aí o Espírito Santo vem orientando, abrindo o entendimento, nos fazendo entender, quando a gente se dedica. E a palavra dá base para provar que de verdade eram residentes em Belém, mas nunca foram de lá. Qual é a base? Fácil. Você sabe da importância que é, até hoje, para uma mulher hebreia quando ela está gerando? Quem sabe da importância diz amém. Pouca gente? É importante. Tanto é importante que enquanto elas geram, elas estão escolhendo o nome. E o nome escolhido para a criança, na maioria das vezes, é uma profecia para o futuro dela. Vocês têm consciência disso? Amém ou não amém? Amém. Aí vem a Noemi, gerando em Belém, não é em Moabe. Ela gera em Belém. Porque a Bíblia diz que os filhos eram efrateus, que significava o quê? Eles eram nascidos em Belém. Então ela gera em Belém. Aí gera, tá lá, ó, maior barrigão, projetando tudo, preparando o enxoval. Quando chega a hora de definir o Elimeleque, qual vai ser o nome da criança? Ô Noemi, escolhi um nome bonito. O que você acha de Malom? A Noemi, bacana, que lindo. Confirmo, vamos colocar. Mas Malom significa o quê? Enfermo. É o Elimeleque indo na porta, na maçaneta. Bum. Porque tem gente que faz isso, tá? Não é Satanás pulando o muro, não. Tem gente que vai na porta, abre a porta e faz assim, ó, entra. Foi na porta, abriu a maçaneta, colocou uma unzão lá, puxou, pode entrar. O nome vai ser o quê? Doente. Enfermo. Aí quando a gente pensa que a situação vai dar uma melhorada, irmãs, piora. Porque aí ela vem gerando novamente. E dessa vez gera quem? O Quilion. Que significa o quê? Débil. Sabe o que esses pais estão querendo dizer? Vai ser alguém sem personalidade, levado pelos pensamentos de outros. Vai ser um débil, quem não tem raciocínio próprio. E eles estão aonde? Em Moabe? Me ajuda a pregar. Estão em Moabe? Estão aonde ainda? Em Belém. Aí quando você veio, opa, já entendi. O problema não é onde ela está. O problema é ela. O problema não é o ambiente que você está. O problema é você.
Vamos embora, Elimeleque. Juntou o caminhão na porta, colocou a mudança toda e foram embora, sem olhar para trás. Talvez o pensamento até fosse: quando melhorar a gente volta. O problema é não dar tempo de voltar. Como não deu. Aí quando eu parei para meditar nisso aqui, irmãs, eu comecei a analisar e conversar com o Espírito Santo. Eu falei: Senhor, por que a postura não foi outra? Por que quando percebeu a escassez, por que não falou? Quando o Elimeleque trouxe a proposta, por que não falou para ele: ó amor, não se precipita ainda não. Calma, eu vou chamar as irmãs do círculo de oração. Vamos fazer uma campanha. Pode estar escasso hoje, mas a qualquer momento a provisão está chegando. Quem me ouve diz amém. Amém. Não vou guardar o que o Senhor me manda entregar. Ontem nós tivemos reunião de casais da nossa igreja. E eu ministrava exatamente em outro texto isso aqui. Nós fomos chamadas para sermos auxiliadoras. Por que a Noemi foi omissa? Por que não chamam Elimeleque? Olha, a proposta é até interessante, mas não vale a pena abrir mão da presença por qualquer proposta que seja. Faltou o quê? Postura. Aí entra a palavra que a irmã Suelen liberou aqui ainda agora, que pegar microfone para pregar é mole. Faz um curso de retórica, faz um curso bom aí fora e você vai desenvolver bem. Pega um político, coloca ele aqui, ele te faz chorar. O que conta não é esse momento, é no amanhã. Quando o negócio apertar, quando a escassez chega, quando a situação fica precária, é aí que Deus está querendo ver teu posicionamento. É aí que vai contar, é aí que está contando para o céu. Eita, Espírito Santo. Eles entraram numa prova e foram reprovados. Foram reprovados. O que vale esse momento aqui, irmãos, irmãs? Se não é para um momento quando Satanás vem nos atacando para a gente. Opa, não, eu ouvi lá na conferência. Eu peguei aquela palavra, irmãs. O que nós recebemos de Deus nesse ambiente, eu não estou falando só de hoje não, é na tua congregação, é numa oração que só tem 5 ou só tem 2, quando nós recebemos de Deus é para nós absolvermos de fato. Quando a prova apertar, quando a situação apertar, você vai dizer aqui: não, Satanás, no meu ambiente não, Satanás. Agora vai ceder fácil. A situação aperta. Vambora. Uma hora a gente volta. Aí eu consegui entender, entendi, Espírito Santo. De verdade nunca tiveram raízes. Por isso que qualquer ventinho que passou arrancou fácil. É superficial. Qualquer ventinho leva. Aí vão embora, foram para onde? Para Moabe. Aí chegam lá, pouco tempo se passa e acontece o quê? O texto é conhecido, você conhece. Pouco tempo se passa, o líder da casa morre, o Elimeleque morreu. Quando ele morre, os filhos vêm quebrando outro princípio. Qual foi? Casaram-se com meninas moabitas. E num prazo de 10 anos, morrem os 2 filhos também. Aí eu te pergunto, o problema é morrer? O
problema não é morrer, não. O problema é onde morre. Morrer não é problema. O problema é onde morre. E morreram aonde? Em Moabe. Longe de quê? Da presença. Longe da presença. Aí eu dei uma caminhada com calma nesse texto aqui para você chegar agora comigo e começar a imaginar. Para você conseguir agora junto comigo entrar para dentro dessa casa. Como que está essa casa agora? Uma casa com 3 mulheres viúvas. Consegue imaginar, irmãs? 3 viúvas agora dentro dessa casa? Aí eu te pergunto, tem perspectiva nessa casa? Tem sorriso? Tem o que nessa casa agora? Amargura, insônia, desespero na alma, agonia no peito, visão turva, não consegue enxergar o futuro, audição tapada, não consegue ouvir nada, só o inferno acusando, devo destruir. Só que tem festa em um lugar e eu consigo ver a festa. Aonde? No inferno. Satanás fazendo sabe o quê? Opa! Consegui. Acabei com elas. Sabe qual era o projeto do inferno? Uma depressão leve, não precisa nem ser profunda. Agora eu acabo com as 3. Uma casa que não tem mais provedor. Viúvas nesse tempo dependiam de ajuda para sua própria sobrevivência. Não é como hoje que tem uma série de benefícios? Não. Dependiam de ajudas para a própria sobrevivência. Aí Satanás agora vem amargurando. Acabei com elas. Destruí. Não tem mais sorriso, não tem mais alegria, não tem perspectiva, não tem olhar para frente. Só tem amargura, declínio. Agora é só declínio. E o inferno fazendo festa. Só que enquanto Satanás festeja, a Bíblia nos apresenta outro cenário. Qual? Deus trabalhando. Aonde? Em Belém. Oh, Espírito Santo. Irmã, isso aqui me encantou. Sabe por quê? Deus está trabalhando em Belém. Lá em Belém, enquanto elas estão em Moabe, só sofrendo, sem dormir. Não tinha tarja preta não, pegava algumas folhas para tentar dormir, às vezes não dava jeito. A amargura que não saía do peito, desespero total. A Noemi preocupada porque agora ela é a líder de mais 2. O desespero total invadiu a casa, mas em Belém, lá em Moabe só pânico, mas em Belém, favor do céu, favor. O campo que não estava produzindo voltou a produzir. O celeiro que estava vazio voltou a se encher. A despensa que estava precária agora está lotada. Aí, para você dar glória, sabe o que começou a acontecer em Belém? Já dava para entrar na C&A e comprar rasteirinha. Eita, quem sentiu Jesus aí? Quem sentiu o peso da glória aí? Pega a palavra. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer para nós? Que toda prova tem um tempo de duração. Já está acabando. A prova acabou em Belém. Deus começa a trabalhar. O campo começa a produzir. Deus começa a fazer. E Deus faz tanto, irmãs. Eu gosto dos detalhes, eu gosto de pensar neles. Deus começa a fazer tanto que a notícia começou a percorrer. A senhora acredita que a notícia chegou em Moabe e não tinha WhatsApp? Enquanto o culto aqui na Degávia está rolando, o montão que não veio está vendo. Olha aí a facilidade. Mas nesse tempo não. Sabe o que eu estou querendo dizer? O que Deus vai voltar a fazer na tua vida será grande. Dá uma catucada nele e fala: se prepara para ouvir. Se prepara para ouvir sobre o meu.
o Espírito Santo. E eu vou liberar, eu sinto graça. A notícia do teu milagre pode chegar ainda hoje. Oh, Espírito de vida, eu estou sentindo graça dele aqui. Enquanto você adora, levanta uma mão, escorre uma lágrima. Enquanto o glória a Deus é liberado, o céu pode estar dando ordem ao teu respeito. Aleluia. Aleluia. Amarachuri andarabás. Aleluia. Está passando. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Pega na mão dela. Estou sentindo um peso de graça de Deus aqui para liberar. Está passando. Pega na mão dela e seja profetiza você. Está passando. Fala para ela, suporta a pressão. Está passando. Fala com autoridade, suporta a pressão. Está passando. Não abra mão da presença. Não abra mão da presença. Está passando. Amara Shuri Andarabás. Oi, irmãs. Quem está pregando para você essa palavra já viveu isso aqui, irmã. Eu já fui conhecida como a irmã do vestido azul. Porque eu amava azul? Não. Porque eu só tinha o... Quantas vezes em congressos como esse aqui? Naquela época não tinha paleta, mas a mulherada colocava o melhor que tinha, os saltos 17, que era moda naquela época. Quantas vezes eu ouvi, não fez nenhuma escova. E eu olhava, ela não sabe. Que o dinheiro da escova é o pão e a carne da semana. Não sabe de nada. Amarachuri andarabaraçou. Quem precisa entender o teu processo é você, irmã. Quem está do teu lado não precisa entender. Pode até te levantar o dedo e apontar e acusar e fazer qualquer coisa. Pode até liberar a palavra que vai te ferir, como eu já fui ferida muitas vezes. Mas quem precisa entender que eu não posso me ausentar do lugar do milagre sou eu. Ah, Satanás, tu não vai me tirar daqui não, não vai. Pode zombar, pode escarnecer, mas eu não saio da presença. Eu não me retiro. Agora vai deixar de vir só porque a outra não te olhou de cima e embaixo? Vai deixar de participar porque tu não veio na paleta? Para! Posso não ter paleta hoje, como a minha só foi azul obrigatoriamente. E eu vou te falar, muitos anos, tá? Foram poucos não, tá aqui eles de prova. Muitos anos. Mas eu sabia, nós sabíamos de um detalhe. Tem um prazo. Tem um prazo, vai acabar. Esse prazo vai acabar. O prazo da prova acaba. Aí quem só ia de azul hoje vem com a cor que quer. Porque acaba, irmãs. Não saia do ambiente do milagre. Ela saiu e perdeu, agora tem favor em Belém. E ela? Tá lá, ó. Só que aí vem Deus. Sabe o que eu acho lindo, pastora? Eu sou apaixonada pela palavra. Eu não sei pregar igual a senhora não, tá? Eu falo que eu sirvo arroz e feijão e torrada com manteiga. A senhora já trouxe a carne, caviar, lasanha, picanha, e eu venho com arrozinho com feijão.
Mas sabe o que eu acho muito bonito? Porque eu nunca idealizei ser pregadora não, tá? Nunca. Nunca projetei isso. Aqui foi coisa que Jesus fez comigo. Porque a minha função na igreja era decorar a igreja para as festas e cantar. Era solista, tá? Do departamento. Só que aí vem Jesus, há 10 anos atrás, pertinho de tu, né? Ele chamou a gente, foi a 9 que você falou, né? Eu estou entrando no 10º. Aí vem Jesus, ô Marta, eu tenho uma proposta para você. Eu me lembro com 8 anos de idade, na sala da casa da minha mãe. Eu tinha 8 anos de idade, quando Deus usou a irmã Teresa, que dorme no Senhor. A irmã Teresa era gaga. Mas quando ela profetizava, ela não gaguejava uma vez. Deus tomou a irmã Teresa na sala da minha mãe. Eu tinha 8 anos de idade. Falou para mim assim, para minha mãe assim: minha serva, essa que eu te dei. Eu lembro como se fosse agora eu ouvindo a voz. Essa que eu te dei, e eu sou filha única no meio de 6 irmãos homens. Essa que eu te dei, não é tua, é das nações. Ô irmã, faz o cálculo aí. Há 3 semanas eu fiz 50. Eu tinha 8 anos. A profecia tem quanto tempo? 43 anos, né? 42 anos. 42 anos atrás. A gente não andava nem de ônibus direito, que não tinha dinheiro, quanto mais de avião. Só que o Deus que me via com 8 anos me enxergava hoje com 50. Já tem um projeto traçado para a tua história. Levanta a tua mão e agarra a palavra. Tem projeto estabelecido. Só que eu ouvia a profecia, pastores, e eu dizia para o meu esposo assim, mesmo depois de casada, trabalhava muito na igreja com decoração, e fazia e tal, e virava noite, aquele negócio todo. E às vezes eu falava para ele assim: eu não entendo, eu lembro de uma profecia. E eu contava, quantas vezes eu contava. Só que eu não entendo nada do que eu leio. Deus não vai fazer isso, acho que não tem como fazer. Sabe como que Deus fez? Quando eu menos imaginei. Entrei num período que a Noemi entrou. Qual? Desviada dentro do templo. Em todo culto, mas desviada. Isso é possível? Responda você. Eu sei que é. Todo dia batendo cartão, decorando, arrumando, vindo para ensaio, cantando. Todo dia. Tinha vezes, ele é testemunha, que eu vinha 3 vezes para a igreja devido à obrigação. Mas eu só estava indo para bater um cartão. Qual é a motivação que te traz? Sabe como é alguém assim, nessa condição? A Noemi, eu atravessamos isso aqui. Quando chega num ambiente como esse, a glória de Deus derramada, a gente está assim, nada a ver. Sei para que aquela laranja pendurada ali. É limão, né? É laranja? O desligado só presta atenção nos defeitos. É ou não é assim? Sabe por que eu te falo isso aqui com propriedade? Porque eu vivi isso, irmãs. Fazia, estava ali, batendo cartão. Ó. Preciso ser vista porque eu tenho obrigação, né? Aí ia lá. Mas na hora da reunião, e quando o pastor pegava o microfone? Ih, tá mandando letra. Isso é para mim. Mas eu tive uma coragem de fazer algo. Como eu glorifico a Jesus, porque eu tive essa coragem de fazer, sabe o quê? Eu fiquei tão incomodada com o que estava acontecendo que eu fui orar. E no meio da minha oração eu comecei: Jesus, melhora aquele povo, porque senão eu vou ter que sair de lá. Olha, irmãs, o Espírito do Senhor está aqui. Senhor, está insustentável.
Se o Senhor não melhorar aquele pessoal, não dá para continuar daquele jeito. E o Espírito Santo foi me dando corda. O problema era o lugar? O problema era quem? Estou falando de você não, estou falando de mim. Senhor, melhora aquele povo. Está insustentável permanecer. Aí na minha mente vinha tudo que eu fazia na igreja. O que eu pensava, Satanás queria que eu pensasse e me fazia acreditar que eu era necessária. Satanás quer nos enganar nesse nível. Ele quer que você pense que você é muito necessário. Se você não fizer, para, filho. Para. Que se eu não quiser fazer, ele vai pegar alguém que não sabe nem coordenar cores, mas vai colocar o negócio aqui, vai ficar lindo. Ele pega o desafinado e coloca para cantar, e vai cantar, e a glória vai descer. Ele pega o leigo que não sabe nem ler, e vai abrir a Bíblia aqui, mesmo sem entender nada, mas vai ministrar. Eu vi minha mãe fazer muito isso aqui. Minha mãe não sabia escrever o nome dela. O único hino da harpa que a minha mãe conhecia era o 400 em Jesus. Vivendo cada dia, porque foi o único que ela conseguiu decorar. Mas quando ela recebia a oportunidade, pegava a harpazinha, não sabia ler, mas ficava ali, em Jesus, e a glória descia. Não é sobre nós, é sobre ela. Não tem nada a ver conosco, irmãs. Só que Satanás quer nos enganar. E eu fiquei pensando, se eu não decorar, ninguém decora. Se eu não solar no grupo, ninguém vai solar. Para de palhaçada, Marta. Comecei a orar, Senhor, melhora essas pessoas aí, para eu poder continuar. E o Espírito Santo foi me dando corda. Orei a primeira noite, orei a segunda, orei a terceira, fui orando. Sabe que horas eu orava? 3 horas da manhã. Ó, que nível. O relógio despertava, despertador, e eu levantava, vou orar. Na beirada da cama, dobrava os joelhos, Senhor, melhora as pessoas. E eu dava nome, melhora fulano, melhora ciclano. Eu dava nomes, melhora. E o Espírito Santo foi me dando corda. O Espírito Santo, quando ele nos dá corda, ele não está compactuando. Ele está acreditando que em algum momento eu vou reconhecer. Só que quando esse momento não chega, chega a justiça, tá? Não abusa da misericórdia, porque também existe justiça. E eu fui, melhora, melhora. E eu dava o nome de todo mundo. Aí numa das noites, foi quando pela primeira vez, eu ouvi a voz doce dele. Que noite bendita. Foi quando pela primeira vez o Espírito Santo veio nos meus ouvidos. Não tinha ministério de louvor cantando, não tinha músico fazendo fundo, não tinha. Era eu e ele. E ele veio, Marta, você está insatisfeita? Eu falei, estou, Senhor. Olha essa situação toda, olha o que estão fazendo conosco, olha isso tudo, Senhor. Marta, dá para mudar. Por que não começa sendo você a mudança? Irmãs, foi nessa hora que a venda dos meus olhos caíram e eu me enxerguei. Foi quando eu vi minha miséria. Porque avivamento não é quando eu rodo, ou quando eu pulo, ou quando eu sapateio. Não é quando eu dou uma corrida pelo corredor da igreja. Não. Avivamento é quando o Espírito tira a venda dos nossos olhos e a gente começa a enxergar a impureza, a sujeira. Naquela madrugada, foi como se o Senhor tivesse tirado a venda dos meus olhos. E eu falei, Senhor, é verdade. Não são eles que estão precisando de uma limpeza, sou eu. E eu comecei a trazer a minha memória, eu preciso ver o Senhor. E eu estou dentro de um templo todo dia, caminhando a passos largos para o inferno. Mas eu vou voltar, dá tempo. Obrigada porque dá tempo, obrigada porque dá tempo. Obrigada porque deu tempo, Senhor, eu preciso voltar.
me limpa. E eu comecei naquela madrugada, eu levantei da beirada da minha cama, fui para minha sala. Na minha sala eu comecei: Espírito, me limpa. Espírito, me limpa, me limpa, me limpa, me limpa, me limpa. Foi quando o Senhor ministrou na minha alma dizendo, e eu ouvi novamente a voz doce dele: entra pela minha palavra que eu te limpo. Só que eu lembrei ele, eu falei: Senhor, eu sou aquela que não entende nada do que lê. Eu não entendo o que eu leio. Eu não tenho facilidade de entender a tua palavra. Nessa hora eu já estava no chão da minha sala. Foi quando o Espírito Santo gritou nos meus ouvidos dessa maneira: eu serei, Marta, eu serei o teu professor. Não leia muito, leia pouco. Não leia muito, leia pouco, mas medita muito no pouco que vai ser lido. Ah, irmãos, eu peguei aquela estratégia. Peraí, não é o tanto que eu leio, é ler pouco. Não é ler muito, é ler pouco, mas meditar muito. É ler pouco e meditar muito. Ler pouco e meditar muito. Ler pouco e meditar muito. Sabe o que começou a acontecer? Comecei, a sede de Bíblia começou a vir. Eu lia 1, 2 versículos, meditava o dia todo. Quando eu esquecia ele, eu ia no mesmo, lia de novo, memorizava e passava o dia todo. E o Espírito Santo foi tratando. Sabe o que começou a acontecer? Quando eu chegava na congregação, o pastor sempre dizia: Marta, vem cantar. Lembra que eu cantava? Vem cantar. Eu ia lá no ouvido dele, no lugar de cantar: o senhor me autoriza a dar uma pequena saudação? Aí começou: 5 minutos de saudação, 10 minutos de saudação, 15 minutos de saudação. Prega aqui, prega ali. Eu só sei que hoje eu estou na Gávea pregando. Deus vai fazer, pega na mão dela. Pega na mão dela, você vai abrir essa boca com autoridade. Você vai profetizar. O mesmo Espírito vai fazer em você. Vai fazer em você. Quem pega, seja cheia da graça aí agora. Seja cheia de autoridade. Recebe autoridade na palavra. Recebe ousadia no Espírito. Recebe unção. Eita glória. Aí Deus vem fazendo, irmãs. Projetei? Não. Não existe um altar sequer que possa dizer: aqui você pediu para pregar. Não existe. Como que o nome chega lá, eu não sei. Aqui eu sei porque o pastor Josafá falou, que foi o pastor Leleco da Central que indicou. Aqui eu sei, mas tem lugares que eu fico assim: Senhor, como é que foi aqui? E eu vou para casa sem saber. E para as pregadoras de plantão eu libero um conselho: não precisa forçar a porta. Porque se você força a porta para entrar, quem vai ter que dar conta lá dentro é você. Mas se o Espírito te levar, é você indo e o Espírito dizendo: vai, filha, prega, prega, Marta, prega. Prega, Marta, prega, 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 prega. Oh, Espírito. Quando não somos nós que nos levamos, a gente vai garantido, irmãos. E Deus vem fazendo. Aí aquilo que eu achava impossível com 8 anos, né? Aí vem Deus: não é sobre você, nem não são teus meios. Aí o Senhor vai abrindo caminho. A senhora acompanha um pouquinho, a senhora vê, não para. Porque sou eu? É sobre mim? Não, irmãs. Não. É porque um dia, por volta de 3 horas da manhã, eu dei acesso para o Espírito Santo entrar. Vocês lembram que ela falou isso aqui? Você não vai, Deus não vai desenvolver enquanto você mesmo primeiro não for tratado. Somos nós quem temos que permitir. O problema não é o lugar onde estamos. Vem aqui que eu volto para o texto, porque isso aqui que vocês estão ouvindo agora é uma exceção, não gosto de me ausentar do texto.
Vem aqui. Quem eu achava que estava no meu pé, me perseguindo, jogando letra no microfone, foi quem mais me impulsionou. Está vendo o que Satanás está querendo que a gente pense? Foi quem mais incentivou. Continua pregando, continua estudando, continua. Vai pregar domingo, vai pregar, incentivando. Satanás está deturpando coisas na nossa mente e a gente precisa cortar essa legalidade dele. Deus está fazendo em Belém e a Noemi agora está ouvindo falar. Só que quando o inferno pensou, quando ela ouvir essa notícia, agora eu afundo ela de vez. Porque ela vai ouvir a notícia e vai, opa, se eu tiver, né? Só que aí agora, Satanás leva uma. Bum! Por quê? Quando ele imaginou, a notícia vai chegar na porta dela de que Deus está fazendo e prosperando em Belém, e agora eu mato ela com uma depressão. Só que quando Satanás contou que mataria com uma depressão, foi, efeito contrário. A Noemi se posicionou com a notícia. Pega. A notícia não vai chegar para te matar, mas para te posicionar. A Noemi se posicionou e nesse momento, quando ela ouve Deus está sendo favorável a Belém, é quando ela decide se levantar. E a decisão foi essa: eu vou voltar. Vamos lá comigo? Eu vou voltar. E ela volta. Voltou sozinha? Não, voltou com 2 noras. Tá ela, Orfa e Ruth, voltando. Não tinha asfalto, estrada empoeirada, vem? Pensa. Mato, talvez trilha, né? Tá voltando lá. Só que a Noemi está voltando, num dado momento ela para e olha, opa, não é justo fazer isso com essas meninas. Aí ela vira para as duas e começa a dizer: minhas filhas, vamos fazer o seguinte, se o problema fui eu que causei, ele é meu, né? Vocês estão liberadas. Voltem para os seus deuses, para as suas famílias. Eu libero vocês. Se eu tivesse um 3º filho para dar seguimento à nossa linhagem, seria possível. E ainda que se eu viesse a engravidar, vocês esperariam essa criança crescer? Não tem condição. Estão liberadas as duas. Voltem para os deuses de vocês e para as famílias de vocês. A Bíblia diz que Ruth e a Orfa, as duas, na verdade as 3 choram. As duas abraçam. Está chorando, está abraçando, está beijando. Não. Está beijando, está abraçando, está chorando. Mas a Orfa está, tudo bem, abraçou, beijou, chorou, mas foi embora. Isso aqui me ensina. Por quê? Tem Orfa abraçando e beijando, está chorando ali, mas tchau. O que Orfa está fazendo? Se você não sabe, fique sabendo que o significado de Orfa é costas. Ela está fazendo exatamente aquilo que o nome dela... Entendeu? Tchau, chorou, abraçou e foi embora. Só que isso aqui me ensina, porque eu não estou vendo a Noemi obrigando o Orfa a ficar. Para de colocar sobre responsabilidade de outros problema que é teu. Carga que é tua. Ela não impôs isso sobre Orfa. Liberou, vai embora. Só que, por outro lado, vem Ruth, opa... Te deixo não. Te deixo não. A Bíblia diz que ela ainda vira para Noemi, porque Noemi volta. Ela não insista, para que eu te deixe. Porque tem um detalhe, a partir de hoje. Vem aqui, no meio de uma estrada empoeirada. Não tinha ministério de louvor. Não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira confortável, era no meio da poeira, no meio da rua. Tem alguém dizendo: a partir de hoje, teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Onde você reclinar a cabeça, eu vou reclinar também. Sabe o que é que Ruth está fazendo? O que o nome dela, né, era a proposta do próprio nome dela. Porque o que significa Ruth? Amiga, aquela que pega pela mão. O que a palavra está provando? Até vai ter órfã que vai chorar, vai olhar, vai abraçar, mas vai embora. Mas Deus vai enviar Ruth, que vai pegar na mão e vai dizer: a tua dor não é só tua. Pegou na mão, não insista para que eu te deixe.
A partir de hoje, teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, onde reclinar a cabeça, eu não sei o que eu vou enfrentar, mas a partir de hoje eu estou contigo e não te largo. Oh, gente, a partir de hoje eu estou aqui contigo. Sabe o que eu parei para imaginar? Eu parei para imaginar o comportamento de Deus agora. Por quê? Há pouco tempo atrás, 10 anos mais ou menos, segundo a palavra, Deus estava vendo 4 dos que eram dele. Elimeleque, Malom, Quilion e Noemi, abrindo mão dele. E Deus fez o quê? Nada, porque Deus sempre vai respeitar nossas escolhas, tá? Deus fez o quê? Ficou observando, foram embora, abriram mão de mim. Só que agora tem uma, de lá vindo para cá. Eu imaginei Deus pensando, peraí, 4 dos que eram meus abriram mão da minha presença e foram para Moabe, encontraram morte e destruição. Só que agora tem uma de lá entrando aqui. Peraí que eu vou mostrar o que eu posso fazer. Eu não preciso de muitos, só preciso de um. Você é a porta de entrada para o céu na tua casa, irmã. Pega a palavra, a porta de entrada é você. Repete isso, a porta de entrada sou eu. Tem uma. Deus olhou, opa, olha aí a minha oportunidade. Vou entrar, aí vem Deus com as duas, Ruth e Noemi, e elas seguem. A Noemi insistiu, mas a Ruth não deu ideia. Vamos embora. Quando elas chegam em Belém, olha o que a Bíblia diz. Chegaram em Belém, a Noemi foi reconhecida. E a mulherada de Belém foi ao encontro dela fazendo festa. Sabe o que é lindo? Sempre que alguém voltar de Moabe, Belém precisa fazer festa. Para de olhar atravessado para quem está voltando de Moabe. Quem volta de Moabe precisa ser acolhido em Belém. Pega aqui, voltou, quando voltaram a Bíblia diz que as mulheres foram ao encontro. É Noemi, é Noemi, é Noemi, abraçando. Aí vira Noemi. Deixa eu tentar fazer. Não me chamem mais de Noemi. Semblante caído. Não sou mais doce. A partir de agora me chamem de? Tornei-me amarga. Vamos lá? Tem lapada para nós aqui. Quem vai comer o jiló que vai passar agora? Vocês são mineiro. Mineiro gosta de jiló com angu. Gosta não? Volta aqui pro culto. Não posso dar confiança a você não. Vem cá. Olha aqui, olha o que ela diz. A partir de agora não me chamem mais de Noemi. Me chamem de? Tornei-me. Sabe o que ela está dizendo? Que ela sabia da importância do nome. Se sabia da importância do nome, por que colocou Malom e Quilion? Sabe o que a palavra está provando para nós? Que ela de forma consciente abriu a porta para o inferno entrar na casa dela. Eu não sei para quem eu estou pregando, eu não conheço a tua história. Mas se a tua história está sendo parecida, se foi uma legalidade que você deu hoje, tu vai abrir a mesma porta e vai colocar ele para fora. No teu ambiente, Satanás não prospera mais. Abre a tua boca e reage à palavra. No teu ambiente, quem manda é Deus, quem aparece é Deus. Faz o caminho de volta, porque ainda dá tempo. Ela está provando que ela sabia que o peso do nome tinha importância. Não sou mais Noemi, sou Mara. Aí olha o que ela mesma abre a boca para dizer na sequência. Tornei-me amarga. Aí olha o que ela diz. Cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o que ela está dizendo. Cheia eu parti. Só que quando partiu porque achou que tinha nada.
Por que foi embora para Moabe? Porque achava que em Belém não tinha. Só que ela só foi reconhecer o quanto tinha depois que... olha a bandeja do Giló. Você não vai esperar perder para dar valor. Você vai dar valor a partir de agora. Cadê a mulherada do culto? Diz amém. Como você está tratando o teu marido? Que orgulho é esse que não te permite pedir perdão? Deus pode te dar voz por aí, mas dentro da tua casa reconheça que você precisa descer. Ontem eu pedi perdão a ele, no encontro de casais da nossa igreja. Está aqui ele de prova. Foi a verdade ou não foi verdade? Eu errei com você nisso, nisso e nisso. Você interpretou mal uma palavra que saiu errada da minha boca. Satanás entrou, fez gracinha, mas eu estava no altar com ele ontem. Eu falei, me perdoa. Que dificuldade é essa? Que dificuldade é essa? Porque esse menino anda te atribulando de você voltar a falar para ele que ama. Que fala é essa do inferno? Já abri mão. Abriu mão de quê? Se o campo é teu, quem tem que preservar ele é você. Oh, Espírito Santo. Cheia eu parti, porém vazio o Senhor me fez retornar. Ela só está tendo consciência do quanto tinha depois que perdeu. Perdeu, agora está sem marido, está sem filhos. Está com uma amargura gigante no peito, está com uma vergonha de encarar Belém, porque fez uma escolha errada. Só que aí vem a Ruth, teu Deus é meu. Coisa linda, né? Será que naquela época levantava a mão para aceitar? Teu Deus é meu, como é hoje? Não sei, né? Mas Deus está olhando, opa, eu tenho uma porta de entrada para honrar. Eu tenho um caminho. Se eu tiver um acesso, eu entro também. Satanás entra por um acesso e destrói, mas eu entro por um acesso e construo. Eita. Oh, irmã, entenda que Deus não te trouxe essa noite para colocar uma paleta verde e ficar no meio de tanta cor verde. Deus te trouxe aqui para edificar a tua vida através dessas palavras, dizendo: você é a porta de entrada, me deixa entrar, me deixa entrar, me deixa entrar. Aleluia. A Bíblia diz, e eu já vou fechar o texto para nós orarmos. A Bíblia diz que entra a amargurada Noemi e entra a Ruth inocente. Aquela moça entra, irmãos. Lembra que o tempo era favorável em Belém? Era período de colheita. Colheita de cevada. Sabe o que a Ruth fez? Porque enquanto tem a Noemi depressiva dentro de casa, amargurada, tem a Ruth cheia de disposição. Vou trabalhar. Sabia que é fácil reconhecer o deprimido? O deprimido se isola, mas quem chega trabalhando... Quando a depressão quiser rondar você, se envolve no trabalho. Vem para a limpeza da igreja, vem para a cantina, vem passar uma cortina. Seja voluntário para lavar um banheiro, que eu quero ver se ela persiste. Eu quero ver, se envolve no trabalho, vai lavar a calçada da igreja. Eita, irmã! Olha aqui, a Ruth foi trabalhar cedinho, acordou cedo e foi. Eu imagino, irmã, o Deus dizendo: peraí, Ruth, tu não está sozinha agora não. Quem vai te orientar sou eu, né? Direita, esquerda. A Ruth não sabia onde ela estava. Ela não era dali. Só que vem Deus, direita, esquerda. Vai entrando. Aí, nesse campo, começa a colher aí. Ela podia colher? Não.
Só que existia uma lei que dava direito a órfãos, viúvas e pessoas com deficiência física. Lembra que a Ruth era viúva? Ela não podia ir diretamente lá no pé colher, mas ela podia vir por trás dos segadores, e aquilo que caía ao chão era direito dessas pessoas. Então a Ruth está ali como? Querendo o quê? Uma migalhinha que caía. Se existia essa lei, eu também penso que existia uma ordem. Não deixa cair não, hein? Não deixa cair não. O dono dos campos devia dizer: não deixa cair, porque se cair eu perco o direito. Aí a Ruth está ali querendo uma migalha. E a Noemi estava em casa amargurada, vai voltar sem nada, porque ninguém deixa cair. Ai, coitada. Só que Deus não conta com quem está projetando o erro. Não. Deus conta com quem tem coragem de, profetizar. Irmã, olha lá, a Noemi está em casa amargurada, mas a Ruth está cheia de Deus no campo. Está por trás dos segadores. Eu não posso pegar diretamente, mas se cair alguma eu pego. Se cair alguma é minha. Se cair alguma, se cair, coisa linda! De repente, quem chegou no campo? Quem chegou no campo? O dono do campo! O dono do campo ainda visita o campo. O dono do campo ainda visita o campo. Ele está visitando essa noite. Ele está visitando o campo essa noite. Quando o dono do campo chegou, o dono do campo deu uma analisada. Sabe o que é que o dono do campo percebeu? Aquela dali não é normal, está aqui. Sabe o que é que a palavra está provando? Que o dono do campo conhece quem é do campo. Conhece. Quando ele olhou, opa, quem é essa moça que não é normal, está aqui? Aí a Bíblia diz que ele chama um servo e ele pergunta: quem é aquela moça ali? Aí o servo responde: é a nora de Noemi. Veio de Moabe para cá para cuidar dela. Está desde cedo aqui, trabalhando. Olha aqui para mim por um instante. Eu penso que nessa hora Deus fez isso aqui, no coração dele. Porque desse momento começou a nascer um negócio. Quem já viveu esse negócio? Ele começou a olhar para a moça diferente. Ela é quem? É a nora da Noemi. Veio para cá para cuidar dela. Aí a nossa Bíblia diz que ele se aproxima dela. Posso usar a senhora? Me ajuda? Vem cá. Vamos, nós duas. Eita, glória a Deus. Fecha aqui, fecha aqui. Eu penso, ele está observando. Trabalha aí. E ele está de lá observando. E o servo já falou. E está lá trabalhando. E o dono do campo está o quê? Me ajuda a pregar. O dono do campo está o quê? E ela está trabalhando. Aí ele vai dando uma disfarçada, né? Porque não dá para chegar direto, né? Aí ele vai dando uma disfarçada. Ô moça, você tá boa? Vou te falar uma coisa. É tempo de colheita. Não vai colher em outro campo, não. Fica por aqui. Aqui tem água. Aqui tem cuidado. Descansa um pouco e fica por aqui com as minhas servas. E como quem não quer nada, ele sai e ela fica trabalhando. Só que olha aqui, de repente ele chama o servo. Ela está tentando colher alguma coisa, lembra? Que não cai com facilidade. Só que ele chama o servo. Faz o seguinte: deixa algumas a mais caírem. Para que ela tenha o que levar para casa. Só que aí agora ela não está sabendo de nada. Só que aí ela está tentando pegar e tem alguém deixando cair. E ela está pegando.
Eita, Espírito Santo. Pega aqui para você dar glória. O projeto do inferno era cesto vazio, mas o projeto do céu é cesto cheio, cheio. Eita glória. Aleluia. Profetiza isso para quem está do teu lado. Teu cesto vai voltar cheio. Profetiza com autoridade. Teu cesto vai voltar cheio. Teu cesto vai voltar cheio. Teu cesto vai voltar cheio. Cheio. Olha aqui para mim um pouquinho. Olha a Ruth voltando para casa. O inferno vai voltar sem nada. A Noemi, tadinha, vai voltar sem nada na mão. Mas olha como que ela volta. Irmãs, rapidinho. Imagina o semblante da Noemi quando a Ruth chega. Como que a Noemi ficou em casa? Ficou como? Ai, imaginando a chegada da Ruth, sem nada na mão. Só que quando a Ruth chega, sabe o que é que eu penso? Eu penso que a Noemi fez isso aqui, ó. Puf! Bernarda, não sai por aí falando que eu preguei heresia, não. Eu penso que ela deve ter, mas tudo bem, se não desmaiou, imagina a olhada dela, porque ela está esperando a Ruth chegar de mão vazia, mas a Ruth chega como? Cheia. Aí vamos imaginar a olhada dela. Quando ela olha, mudou o semblante. Sabe o que a Noemi entendeu? Que o favor de Deus ainda permanecia sobre Belém. Pega aqui, irmã. Pega aqui. Quando a Noemi dá uma olhada para a porção que a Ruth traz, o que foi embora na hora? Vamos? O que foi embora na hora? Isso aqui então está provando que a porção que você leva vai curar quem está lá. Se prepara para ver milagre ainda hoje. A porção que o céu está depositando sobre você vai curar quem está em casa. A Bíblia diz, pega aqui para eu fechar. A Bíblia diz que nessa hora a Noemi fica tão impactada. Ela fica tão impactada, que ela vira para Ruth e pergunta: minha filha, onde você foi colher? Aí a Ruth, na maior inocência: eu fui colher nos campos de um homem chamado Boaz. Aí a Noemi: o quê? Repete o que você falou. Eu fui colher nos campos, fui andando. Fui colher nos campos de um homem chamado Boaz. Aí vem a Noemi. Eu penso que ela já dá uma rajada de mistério, de glória. Depressão que estava tentando dominar de novo foi embora. E ela começa a dizer: minha filha, senta aqui para eu te explicar. Existe uma lei na nossa terra que você não poderia colher diretamente no pé, mas órfãos, viúvas e pessoas com deficiência poderiam colher. Mas existe uma segunda lei. Eu não tenho um terceiro filho para dar seguimento à nossa linhagem, mas aqui na nossa terra existe uma lei que se houver um parente chegado, ele pode ser resgatador da nossa história. Aí eu imagino ela dizendo: sabe onde Deus te levou? Deus te levou lá. Sabe quem é esse homem? Ele pode resgatar nossa linhagem, nossa história. Sabe o que é que Deus está mostrando para nós, Ruth? Que a nossa história não é uma história falida. Está observando que é só voltar que Deus muda o trajeto todo, muda. Se houver retorno, tem honra. Observou isso aqui? Oh, Ruth,
Aí eu me encanto por esse versículo, quando a Noemi agora, cheia de Deus, porque agora a Noemi está sendo exemplo, mudou o comportamento, e ela começa a dar orientação a Ruth. Faz o seguinte: se lava, se unja, veste o teu melhor vestido e desce a eira. Sabe o que Noemi está dizendo para Ruth? Olha só: se lava, se banha, se unja, veste o teu melhor vestido, porque o teu melhor momento, o nosso melhor momento está chegando. Está chegando. Está chegando. A Bíblia diz para nós que a Noemi orienta a Ruth faz dessa forma. Já vou encerrar. Ela faz dessa maneira. Ruth se lavou, se banhou, se vestiu, desceu a eira, seguindo as orientações de Noemi. Quando ela desce a eira, quem está na eira é o Boaz. Ali houve um diálogo. Boaz, quando percebeu que quem estava na eira era Ruth, ele falou para ela: minha filha, aquilo ali simbolizava muita coisa nesse tempo. E ele começa, para abreviar para vocês, ele começa a dizer: olha, faz o seguinte, eu não tenho de verdade o direito sobre você, porque um parente mais chegado que eu existe, e ele mora por aqui, reside por aqui. O direito não é meu, o direito é dele. Mas olha aqui, amanhã por minha conta, eu vou procurá-lo. Mas se ele abrir mão do direito que é dele, me interessa. Faz o seguinte, volta para casa, pega, volta e aguarda. Pega, volta e aguarda. Só que a Bíblia diz um detalhe: quando ela voltou, ela volta com outra porção. Porque ninguém que vem até a presença de Deus volta de mão vazia, não. O Boaz aqui significa, se representa ele. Aí ela segue a orientação, voltou cheia novamente para casa e ficou aguardando. Eu penso que o Boaz não era de bobeira. No dia seguinte acordou cedo, foi atrás do homem. O Boaz, que já não era de bobeira, pegou testemunhas, levou junto para o cartório da cidade, que era na entrada da cidade, tá? E quando chega lá, ele começa a dizer: rapaz, para quem tinha o direito, você está sabendo que Noemi está de volta? Aí o possuidor do direito diz: ué, não estou sabendo não, está de volta? E detalhe, ela está vendendo as terras dela. Aí o homem começa a dizer: opa, me interessa, vou comprar as terras. Aí vem o Boaz, mas só tem um detalhe: quem comprar as terras também tem que adquirir a moça. Aí o moço começa a dizer: opa, aí já me complica, as terras eu quero, mas a moça não. O contrário do Boaz, que terra ele tinha, ele queria era amor. Você não quer não? Não. Então assina. Não era com caneta não, tá? Depois você lê o texto. Para de dar muito mastigado para elas, senão elas não estudam. Vem cá, depois você leia. Assinar o contrato na porta da cidade, os testemunhas estavam ali, tirava o sapato, depois você leia. Assinou. Aí o Boaz foi aonde? Não sei, você que está dizendo. Mas ele foi com direito. Resgatou a moça. Foi remidor dela. Uma história falida, que Satanás apontava e dizia: não frutificam nunca mais. Só que aí vem a fala do céu: frutifica sim. Deus vai te dar nova oportunidade. Boaz se casa com Ruth. Coisa linda isso aqui, irmãos. Deus nunca vai te dar da maneira, da medida que você está pedindo, tá? Você vem pedindo uma porção, mas prepara teu braço inteiro, porque não vai ser só tua mão. Boaz se casa com Ruth, e do casamento de Boaz nasce Obed. Do casamento de Obed nasce Jessé. Do casamento de Jessé nasceu Davi. E da linhagem de Davi, vai frutificar, e vai frutificar com força. Eu vou de novo, vai voltar a frutificar e vai frutificar com força. Eu vou de novo, vai voltar a frutificar e vai frutificar com força. Com força, se coloca de pé.
Você vai escolher uma menina e vai ficar de frente para ela. Pega nas duas mãos dela e coloca ela de frente para você. Na galeria também, lá atrás também. Escolhe uma menina. Não tenha pressa de ir embora não. A cantina vai continuar funcionando, depois vai ter banheiro. Pega aqui. Fica de frente para ela. Se você perceber que tem alguém sobrando na fileira, coloca essa fileira e faz trio. Coloca essa pessoa que faz trio. Olha aqui para mim, por favor, por gentileza. Você vai profetizar. Eu aprendi com o Espírito Santo que eu não preciso ter pressa para pedir nada para mim. Porque quanto mais eu intercedo por alguém, mais rápido eu me aproximo daquilo que eu preciso. Eu aprendi isso aqui com Deus. Eu não tenho pressa. Eu volto outro dia aqui para contar um testemunho fresquinho que nós vivemos há poucos dias. De algo tremendo que o Senhor fez na nossa vida, que eu nunca pedi em oração. Eu só almejava na alma. Nunca pedi. Irmã, se tem uma coisa que eu não peço, é nada material. Peço não. Mas outra oportunidade, permitindo o Senhor, a gente conta isso aqui. Então não se preocupe agora em pedir por você. Porque Deus não colocou essa menina do teu lado à toa no culto. Deus colocou essa moça do teu lado no culto porque sabia que você seria o instrumento de Deus para a vida dela. Então agora você vai orar por ela. Você vai profetizar. Você vai colocar a mão. Presta atenção. Você vai colocar a mão primeiro na mente dela. Porque depressão não vai tomar conta da alma dela. Você vai colocar a mão na hora da oração. Você vai colocar a mão depois no coração dela. É mulher com mulher. Pode fazer isso com liberdade. Você vai colocar a mão no coração dela. E você vai colocar a mão no ventre dela. Eu não estou falando só, porque eu também estou incluindo. Só gerar fisicamente não. Eu estou falando de gerar muitas coisas espirituais. Tem mulheres aqui dentro, missionária, que já não sonham mais. Tem mulheres aqui dentro que se contentaram em subir no microfone, no altar, pegar microfone numa oportunidade da igreja e contar testemunho dos outros, porque ela acredita que ela já não vai mais viver mais nada. Só que Deus me traz aqui como profetiza e eu libero e você pega, você vai voltar a gerar, a frutificar, você vai frutificar. Você não é qualquer coisa, você não é obra do acaso. Você é uma criatura feita pelas mãos de Deus. Você é a obra-prima, aquela feita com mais detalhes, com maior dedicação. Você vai orar por ela. Não peça nada por você, porque enquanto você está orando por ela, ela vai orar por você. O Ministério de Louvor, me ajuda. Você vai orar por ela, mas ora com autoridade. Repreende enfermidade, pode orar. Vai orando, deixa Deus te usar aí. Se Deus te tocar para direcionar em alguma área do corpo físico dela, ora com autoridade. Ora com autoridade, ora com autoridade. Isso, deixa o Espírito envolver vocês. Que barulho lindo do céu. Que barulho lindo do céu. Que barulho lindo. Oh, Espírito, venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nós, Espírito Santo. Domina essa casa, Espírito Santo. Ora em línguas. Ora em línguas. Lamarachuri andarabás. Ora, igreja. Aguarda um pouquinho, tá? Ora. Profetiza. Profetiza. Profetiza! Seja visitada pelo favor do Senhor agora. Vai embora a amargura. Vai embora a depressão. Vai embora a ansiedade. Vai embora a síndrome do pânico. Vai embora desejo de pecar. Vai embora. Seja inundada pelo favor do Senhor. Seja inundada pela graça de Deus. Seja inundada pelo Espírito Santo. Cheia. 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 Seja cheia. Seja
Seja curada agora. Seja curada agora. Vai embora câncer. Vai embora câncer. Vai embora pressão alta. Vai embora diabetes. Vai embora. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Seja cheia. Um contexto que eu quero impactar. Não decidi morreu. A história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos na peça fria enxergar. Que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Aleluia! Recebe graça! Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos abertos assim a enxergar. Que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansar pra alma e coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida Tem vida aí! Tem vida aí! Quem te deu vida foi o Senhor! Receba a cura do céu nessa noite! Receba renovo do céu nessa noite! Foi falado aqui! Quem tem que acreditar é você! O que Deus vai fazer na tua casa não é o outro que tem que acreditar, não! Se a promessa foi feita é você! É você que tem que acreditar! Me canta, tem vida aí! As evidências elas chegam, parece que já agora ela não vai! Agora eu matei! O inimigo
pode dar de pé.